Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um Melhor de Nós podcast. Um podcast que tem o objetivo de trazer pessoas reais, com histórias reais. Seu melhor lado, claro, para que possa inspirar, motivar e acompanhar as pessoas que estão aí assistindo. Hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de eu falar dele, quem estiver assistindo no YouTube, por favor, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, tudo aquilo que vocês já sabem, para que sempre que estiver chegando o vídeo, vocês ficarem sabendo. E quem tá no Spotify também, compartilha com o pessoal. Conta pra gente lá pelo Instagram o que vocês estão achando. Porque isso aqui é feito pra vocês. Afinal, é o melhor de nós. Bem, meu ilustre convidado de hoje tem uma bio de responsa que eu vou até olhar aqui a cola pra não ter perigo de eu perder nenhum detalhe. Ele é cirurgião dentista há 20 anos. Ele formou pela EFOA, se eu não me engano, que hoje é conhecida como Unifal. Também tem 20 anos já que se especializou em odontopediatria pela APCD. É especialista em ortodontia pelo Instituto Lenza. Professor de pós-graduação em ortodontia tanto em Goiânia como em Brasília. Só que desde 2018, é celebrante matrimonial. Gente, além disso tudo, ele é palestrante, escritor e de uma alma, de um coração. Vocês vão ver que eu não tô falando, não é pouca coisa, não. Com vocês, senhoras e senhores, Gustavo Camilo. Gente, muito obrigado. Seja muito que bem-vindo. honra estar aqui no podcast. Imagina, a honra é nossa. Gente, vocês sabem que se hoje a gente tem qualidade de vídeo e de som, é graças a essa pessoa aqui, que eu tenho muita honra de receber hoje como convidado, que desde o primeiro episódio tá assistindo, tá dando feedback. Então vocês, por favor, hein, agradeçam o Camilo. Já vão lá e já falam, nossa, Camilo, agora sim, o nível de vídeo aqui no YouTube melhorou demais. Imagina, a gente só dá os feedbacks só pra, tentar melhorar, né? Melhor. Incentivar, né? A gente tá aqui pra isso, né? É isso. Camilo, eu sabia que na hora que a gente lesse a sua bio, e ela parece que segue tão linearzinha assim, né? Então, a lei natural das coisas, um curso depois do outro, uma especialização, 20 anos de carreira, muito bem sucedido, já indo para a parte de docência, inclusive, e aí celebrante de casamento. O que aconteceu? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho aí que virou totalmente, né? Mas eu acho que não foi nada, nenhuma virada, assim, é aleatório. Eu acho que tudo tem um porquê, né? A minha história da odontologia, ela vem desde a adolescência, né? E, na verdade, era um curso que eu tinha vontade de fazer, até por incentivo dos meus pais também, né? Minha mãe incentivava, falava, não, você vai ser dentista. E, enfim, por uma série de problemas que eles tinham, que precisaram, né, quando mais novos e tal, eu falei assim, vou fazer odonto e tal. Aí depois, na adolescência, eu virei e falei assim, eu fui da galera que falei assim, não, todo mundo tá prestando pra medicina, eu vou prestar também, né, porque eu sempre me vi muito na área da saúde. E aí foram anos de cursinho e tal, prestando pra medicina, e no final das contas, eu alcancei 2 anos de cursinho, eu falei assim, não, vou prestar um vestibular pro odonto. E foi o que eu passei, né. E aí fui para Alfenas, no sul de Minas, fiquei lá 4 anos fazendo, depois voltei. E ainda naquela, né, será que é isso mesmo, né, que eu quero e tal. E fui experimentando, né, experimentei a odontopediatria porque eu gostava, na verdade, eu até achava que nunca ia fazer odontopediatria na vida, porque... Não, na hora que eu li aqui odontopediatria, porque eu sabia que você é ortodontista, aí eu... A odontopediatria foi minha primeira especialização e era muito engraçado, porque na graduação... eu me identifiquei com a pediatria no sentido de que eu sempre gostei muito de criança e tal, e me via menino junto com eles, né? É lógico que o atendimento infantil, ele é um ufa, né? Para você conseguir atender a criança e tal. Mas eu gostei muito dessa parte. Depois, eu comecei a ver que o paciente é em crescimento, né? O que a gente chama, né, de desenvolvimento da dentição. Essa parte do crescimento sempre me interessou muito. E aí começou a casar muito com a ortodontia, né? Dos maus posicionamentos dos dentes, aquela coisa toda. E aí, passou-se um tempo, eu fui convidado para primeiro fazer parte de monitoria e tal, e depois a gente foi
implementando algumas coisas no próprio curso de especialização que começou a envolver a área de ortodontia infantil. E aí foi quando eu comecei na docência, né? Comecei a dar aula, compartilhar. Falei assim, nossa, aqui parece que eu me encaixei, né? Aqui parece que eu me encaixei, né? De compartilhar aquilo que eu estava estudando, estava aprendendo. E falei assim, não, aqui eu me encaixei, né? De falar para as pessoas e de ensinar, né? Assim, eu acho até uma pretensão muito grande. Falar assim, vou ensinar. Né? Mas é compartilhar mesmo aquilo que a gente sabe, né? E eu sempre procurei muito entender o lado do aluno, né? Assim, me colocar no lugar do aluno, porque eu tive as minhas dificuldades de aprendizado também. Né? Então eu tentava me lembrar do tempo que eu era estudante e falava assim, como que eu queria que um professor fosse comigo, né? Assim, como que eu posso abordar esse assunto de uma forma um pouco mais didática, quais são as dúvidas. Eu sempre tive muito essa preocupação de ter o contato com o aluno, de saber quais são as dificuldades. Às vezes eu acho que até me excedo um pouco, né? Assim, mas de saber quais são as dificuldades, as principais dúvidas e tentar colocar isso em aula, né? Colocar isso em prática para ver se melhora. E aí eu fui me encontrando cada dia mais na docência, né? De estar compartilhando e tal. E aí teve uma época que eu estava numa busca de autoconhecimento, né? Meio que transitando em algumas doutrinas religiosas, vamos dizer assim, né? Buscando um autoconhecimento, buscando entender um pouco mais, né, do universo que a gente vive. E aí, então, eu fui parar no centro espiritualista, que é onde a gente, inclusive, se conheceu. Eu estava comentando com o Danilo esse final de semana, né? Falei assim, acho que o centro ali foi para a gente se conhecer e a gente se reunir de novo ali, né? Com certeza. É algo impressionante como aparecem pessoas... Acho que a partir do momento que a gente se conecta, né, com a gente... Eu tava pensando muito nisso. Semana passada a gente falando tanto sobre ansiedade. E aí tinha uma definição que falava que a ansiedade é o distanciamento da essência. Né? Sim. Quanto mais você vai aproximando com a essência, é impressionante o quanto assuntos, pessoas, objetivos, oportunidades, coisas vão surgindo a partir daí, né? E aí as pessoas começam, assim, é uma sintonia, né? A gente começa a sintonizar com as mesmas pessoas, com as pessoas que estão em busca, né, da mesma coisa, dos mesmos objetivos, ou pelo menos semelhantes, né? E aí a gente encontrou esse grupo lá no centro, que é um grupo que transbordou, né? Saiu daquele ambiente e virou um grupo para a vida. Né, para essa vida e sei lá quantas ainda tiver pela frente, né? E foi justamente nesse grupo, né, que eu conheci o Paulo e a Fernanda, que assim, foi uma sintonia muito grande com eles, assim, não sei nem explicar essa sintonia que a gente tem, né? Inclusive eu sou de dentro de casa deles, né? E um belo dia que eles já estavam noivos. Inclusive, um beijo para os dois, né? É verdade. Se eles não estão assistindo, eles vão ter que assistir. Eles vão assistir, porque se eu estou aqui hoje falando sobre isso, é por culpa deles. É verdade. E aí, quando eles já estavam noivos, eles falaram, então, a gente queria conversar com você e tal, porque a gente está noivo, e a gente vai fazer o nosso casamento ano que vem, e a gente, sem conversar um com o outro, na verdade, a gente decidiu que era você que ia fazer a celebração do casamento. Porque na época eu dava palestra no centro, né? E a gente estava naquele grupo de estudos ali, já tinha uma amizade, uma intimidade. E eles falaram, então você vai fazer. Se você, né, primeiro perguntaram se eu topava e tal, mas eles falaram que queriam muito que eu fizesse. Eu falei assim, uai, como assim? Como que faz isso, né? Às vezes para você pode ter tido esse estranhamento, mas pra gente que viu o lado Camilo, porque ainda tem essa história, gente. É Gustavo Camilo, tem quem conhece o lado Gustavo, tem quem conhece o lado Camilo. É verdade. E quando a gente se encontrou nessa oportunidade, assim, que as amizades que surgem de encontros religiosos, espirituais, enfim, seja qual for o ambiente, tá? A gente não tá aqui pra determinar nada pra ninguém. Mas lá a gente fala, assim, muito pouco das nossas profissões. A gente fala muito pouco
de carreira, porque normalmente a gente vai nesses lugares por um encontro um pouco mais íntimo, para falar do que está transbordando o coração. E quem via, ouvia, quem teve o privilégio de ouvir o Camilo durante as aulas, a gente já percebia uma sensibilidade, uma conexão, uma oratória, enfim, várias habilidades que talvez para ele não tivesse ainda colocado tanto em prática, não sei quanto docente, né? Porque eu já imagino o que deve ser a aula do Camilo, mas eu fiquei impressionada, assim, como eles juntaram esses pontinhos, falaram assim, acho que esse vai ser o nosso celebrante. E é engraçado porque a história da maioria dos celebrantes começa assim, né? De, às vezes, pessoas que, sei lá, têm o dom da oratória, né? Que falam em público, muitas vezes são jornalistas, são psicólogos, são professores, que acabam despertando nos amigos essa ideia, né? Tipo, ele fala bem e tal. E aí a maioria dos celebrantes começa justamente com o convite de algum parente, de algum amigo, para fazer a celebração. E aí as coisas começam a fluir, né? Eu me lembro, foi muito engraçado, porque eu fiz o casamento dos meninos, né? Recebi muitos feedbacks positivos, muitos elogios e tal, mas jamais imaginava que isso pudesse virar, de repente, uma segunda profissão ou até mesmo um caminho para uma transição de carreira, né? E aí eu me lembro que alguns meses depois, que eles casaram no comecinho de junho, em setembro eu estava numa viagem até fora do país. E aí, do nada, meu celular apita uma mensagem de celular, né? E aí fala assim, do WhatsApp, Gustavo, meu nome é fulano e tal, fiquei sabendo que você faz celebração de casamento e tal, e eu queria saber, vou casar em janeiro, e eu queria saber se você tem disponibilidade. Eu falei assim, gente, como que a pessoa descobriu o meu nome, né? Como que descobriu o meu contato? E aí eu falei assim, olha, semana que vem eu tô em Goiânia de volta, a gente pode marcar um café pra gente conversar. E aí as coisas começaram a fluir dessa forma, eu sem fazer propaganda, sem fazer divulgação, nem nada. E aí um vai falando pro outro, o outro vai falando pro um, e eu descobri uma vez dentro do curso de especialização, dando aula, que até uma aluna veio me perguntar, professor, que história é essa? Você faz celebração de casamento? Como assim? Eu falei assim, como você descobriu isso, né? Não, e ela falou assim, não, é porque eu faço parte de um grupo de noivas, né? E alguém um dia perguntou se conhecia algum celebrante e tal, e de repente surgiu o seu contato lá. Eu falei assim, mas... Então, assim, a coisa foi fluindo realmente, né? Só que aí depois veio pandemia, né? E aí a gente teve todo aquele desafio. O setor de eventos foi o setor que, assim, vamos dizer assim, não digo que ficou mais prejudicado, porque todo mundo foi, né? Mas foi um dos primeiros a ser podado, vamos dizer assim, e depois um dos últimos a voltar. E foi muito engraçado, porque foi nesse período que eu decidi que eu queria realmente seguir nesse caminho, né? Chegou ali no final de 2020, porque foi um ano bem reflexivo, vamos dizer assim, né? Foi um ano que eu pensei muito nas minhas escolhas, né? Em muita coisa que eu estava fazendo da minha vida. E aí eu falei assim, não, eu quero investir nesse lado, né? Por mais que na época não estava tendo nenhum evento, né? Não estava tendo festa, não estava tendo celebração nem nada. Mas eu falei assim, uma hora essa fase vai passar, né? E enquanto isso eu vou me preparando. E foi muito engraçado, porque aí no final de 2020 eu decidi isso, no comecinho de 2021 eu já procurei uma mentoria de transição de carreira para ver como que eu podia fazer. E aí essa pessoa, né, foi buscando os meus pontos fortes, o que eu queria com aquilo, como que eu queria trabalhar aquilo. E aí depois eu falei assim, não, é esse caminho mesmo. Eu fui atrás de uma empresa para fazer até para criar o nome, que eu chamo, um processo de naming, né, que eles falam, né, de criação do nome, porque a celebração, assim, eu não queria só o nome de celebrante, né, porque eu achava que estava muito clichê, assim, embora hoje eu não tenha nada contra o termo, mas eu queria alguma coisa diferente,
né? Então, a gente fez todo um trabalho de construção do nome, de construção da marca, inclusive até de paleta de cores elas fizeram e tal. Então, foi um negócio que foi assim, uns 6 meses de preparação. Nossa, Né? deixa eu só fazer uma pausa nisso, porque transição de carreira não é fácil. E você falou que você procurou uma mentoria Foi. para a transição de carreira. Como que funciona isso? É como se fosse um teste vocacional? É como se fosse psicólogo? Como que funciona? Não, na época tinha uma escola de negócios aqui em Goiânia, não sei se vocês tinham ouvido falar da Sempreende. Tinha uma escola de negócios aqui e na época eu conversei com uma das responsáveis, com uma das diretoras da escola e ela oferecia esse trabalho, né? Essa consultoria, essa mentoria de transição de carreira. Aí depois de um tempo ela mudou para São Paulo e tal, e aí ela encerrou, né, a atividade aqui, que ela foi inclusive dar aulas lá em São Paulo e tal. Mas foi uma coisa que eu comecei a procurar realmente. Falei assim, como que eu posso seguir isso de uma forma mais consistente, né? E aí então a gente teve alguns encontros, tudo online, né? Porque a gente ainda estava vivendo a pandemia. Então foram todos encontros online, geralmente em torno de 1 hora. Então ela perguntava, e obviamente eu precisava contar a minha história para ela, né? E aí eu fui contando exatamente isso que eu acabei de contar para você. Ela falou assim, Gustavo, acho que é uma coisa que vai dar super certo. Eu acho que parece que você gosta disso e tal, então vamos trabalhar nisso. Você já tinha, né, um feeling do que poderia ser essa Sim. transição. Você estava querendo, na verdade, era profissionalizar. Isso, era fazer uma coisa realmente... uma coisa mais profissional mesmo, né? Assim, porque a gente querendo ou não começa no amadorismo, né? Mas chega uma hora que você fala assim, não, eu quero melhorar, né? Eu quero trazer algo melhor para isso. E aí a gente fez umas 5 sessões de mentoria, e aí ela me indicou, né, uma empresa de umas meninas também que faziam, que trabalhavam muito com essa parte do design gráfico, de criação do nome. Então elas me ajudaram. Então, na verdade, na minha logo tem o meu nome, né, Gustavo Camilo, e na verdade a gente criou o termo, né, o nome de Realizando Laços, né, que a gente foi trabalhando os termos, né, celebrando. Eu não queria usar a palavra celebrar, né, eu queria uma coisa diferente. E aí no final das contas, de muita pessoa, porque eu achei muito interessante também que eu não conhecia nada desse universo de criação, de marca, de marketing e tudo mais, né? Então elas fizeram todo um estudo, inclusive de outros celebrantes que já estão no mercado, o que eles estavam oferecendo. Então assim, né? Ela perguntou assim, quais são os perfis que você segue, o que você acha de legal, o que você gostaria que tivesse no seu. Então a gente foi buscando muitas informações. E daí surgiu a marca, surgiu inclusive até a questão das cores, que é muito no tom do azul, no tom do alaranjado, né? Essa questão da sobriedade, mas ao mesmo tempo uma coisa mais descontraída. Porque até a forma, né, que eu faço as celebrações, eu sempre falo para os noivos, eu gosto de fazer uma celebração mais informal, uma coisa mais descontraída, mas sem perder a seriedade do momento, né? Porque, querendo ou não, é algo muito marcante na vida do casal, é algo que representa muito para eles, né? Então, mas eu também não gosto daquela coisa muito engessada, né? Isso, então eu gosto de saber da história dos noivos, vou saber detalhezinhos que possam ser interessantes colocar na história deles ali na hora do casamento, na hora da cerimônia, para justamente até, porque eu falo assim, não é só fazer a celebração, né? Eles precisam estar à vontade também ali, porque por mais que você tenha ali, seja 50, sejam 500 convidados, no momento da celebração, somos nós 3, né? E eu preciso que eles tenham confiança, que eles se sintam à vontade comigo, né? Então, eu sempre gosto de fazer encontros, né? Agora que já dá para fazer encontros presenciais, a não ser que são casais de fora de Goiânia, que aí às vezes a gente precisa... Expandindo fronteiras, né? Que eu fiquei sabendo, inclusive, que essa semana agora teve casamento em Brasília. Teve 2 semanas atrás, teve um casamento em Brasília, a gente já fez em Pirinópolis também. Então, na verdade, assim, né? A gente está aberto para o que vier agora, né? É isso. A ideia é essa, realizar esses laços afetivos, né? Trazer... E tem sido muito legal, né? Assim, o feedback das pessoas. Eu tive o privilégio de assistir uma celebração feita por 2 É verdade. celebrações
É verdade. Eu acho que... Inclusive, eu fiquei sabendo, assim, quase que foi muita coincidência. A primeira dos meninos, eu tava, que foi sua estreia, digamos assim. Mas depois, perdão, você celebrou o casamento de alguns primos nossos e a gente não sabia, né? É verdade. Sabendo, nem pra falar assim que foi uma indicação, nem nada. E eu fiquei encantada porque, embora não seja uma celebração religiosa, ela é uma celebração tão profunda, de tanta essência, de tanta entrega. E eu vejo que esse trabalho que você faz com os noivos anteriormente, né, de conhecer um pouco da história, você traz essa leveza para a celebração, para o momento ali em si. É um momento descontraído, é um momento que as pessoas riem, choram, tudo ao mesmo tempo, a gente se comove. E eu tinha muita essa curiosidade de te perguntar, assim, porque é claro, eu acho que a própria história dos noivos traz muita inspiração, mas sei que não vem só daí. Já vi alguns trabalhos, algumas palestras suas, você traz um repertório filosófico, espiritual, até religioso, de certa maneira também, que é algo que é impressionante, assim, porque para várias e várias religiões, né, inclusive para a católica, o casamento ele é um sacramento, né? Ele tem um peso, é o que você disse, não é só uma festa. Uhum. E eu fico um pouco impressionada, assim, que as suas celebrações, elas conseguem trazer essa seriedade das pessoas, sem um rótulo, né, sem uma associação, a não ser o amor que a pessoa tem ali. Onde que você busca essas inspirações? Como que você consegue fazer com que as pessoas realmente não só se divirtam e comemorem, mas que reflitam, que entendam que é um compromisso sério, que é uma união, né, muito profunda? De onde vem isso? Então, eu sempre falo, né, que eu não faço a cerimônia sozinho. Eu falo para os noivos, né, a gente constrói essa cerimônia juntos. Então, eu preciso desses detalhes da história. Então, quando os noivos falam assim, não, Gustavo, eu quero que você faça a nossa cerimônia e tal. Então, eu passo um questionário para eles, para saber detalhes da história, desde quanto tempo estão juntos, se já brigaram, se já se separaram. Tem um questionário, além dos dados pessoais que eu pego, né? Mas aí eu gosto de saber esses detalhes. Então, como que surgiu, como que se conheceram, quem tomou a iniciativa, né? Quero saber, principalmente agora que a gente teve pandemia, né? Então, quero saber como que foi, se eles se conheceram antes da pandemia. Como que foi essa convivência, como que foi esse período, se já brigaram, se já ficaram separados. Quem pediu a mão de quem em casamento. Eu sempre falo assim, olha, todo detalhe que você lembrar da história é importante, né? E óbvio, eu sempre pergunto qual que é a crença religiosa daquele casal. Primeiro porque eu tento colocar o casal como protagonista, porque eles são, né, os protagonistas do dia. Eu até brinco porque é uma responsabilidade muito grande. Você está fazendo uma cerimônia, você acaba sendo o centro das atenções ali pelo que você está falando, mas eu não sou o centro das atenções. Quem são o centro ali são os noivos, né? É quem está ali. Então eu tenho que fazer algo para levar atenção para eles. E aí eu vou querer saber qual que é a crença, né? Qual que é a crença da família, se eles querem colocar algum aspecto religioso realmente da família ali na cerimônia, porque tem gente que gostaria, né, de trazer algum, né, às vezes para agradar a mãe, para agradar a avó principalmente, então quer trazer algo da religião da família ali para a cerimônia. Tem gente que já quer justamente o contrário, fala assim, eu não quero que fale nada de religião, porque a minha família é de uma religião, a família da minha noiva é de outra religião, então eu não quero que fale nada que possa gerar algum conflito, algum atrito, né? Então eu preciso saber desses detalhes para construir, né, essa cerimônia. E aí, óbvio, né, eu tento fazer uma cerimônia mais personalizada possível,
Eu gosto muito de saber até, por exemplo, se tem alguma música, se tem algum filme, alguma série que marcou a história do casal, porque eu vou trazendo isso, né, para o texto da cerimônia, a parte das trocas das alianças, que eu acho que é o clímax ali, né, da cerimônia. Eu gosto de escrever algo específico para aquele casal, para não ficar aquela receitinha de bolo, né, de ser fiel, né, até que a morte os separe, aquela coisa toda. E eu gosto de escrever algo para eles, né, porque a cerimônia é deles, é o momento deles ali, vamos dizer assim, é o ápice deles ali, é até um rito de passagem, né? Vamos dizer assim, uma entrada definitiva na vida adulta mesmo, de você construir uma família, de ser um casal e tal. Então, eu busco trazer tudo isso para a cerimônia para que fique realmente algo que fique marcado. E é um desafio, né? Você fazer uma cerimônia diferente a cada vez que você vai, né, realizar um casamento, de contar uma história diferente. Que, na verdade, é uma contação de história, né? A gente está contando a história daquele casal, a importância daquilo ali todo. E, né, o que eu sempre falo, a gente sempre respeitando aquilo que eles acreditam. Então a gente vai trazer esses elementos religiosos, né? Às vezes a gente traz um poema, que a gente vê que aquilo é mais a cara do casal, traz trecho de uma música. Já aconteceu de casal falar que um filme era importante, aí lá vai eu atrás do filme para assistir, para ver o que eu posso trazer dessa história do filme. A gente vai tentando, né? Uma música que eu acho interessante, que eu vou trazer essa música para a cerimônia. Eu acho que foi até na cerimônia que você assistiu, né? Que eu comecei cantando a música da Anitta. Foi. Né? Porque o casal se conheceu. O casal se conheceu num show da Anitta. Gente, é verdade. Eu falo. Foi sensacional. E ele conseguiu fazer a gente chorar depois de começar a cantar a Anitta. Foi uma coisa impressionante. E eu fico na dúvida, né? Fica aquele final, será que eu faço isso, né? Porque assim, tem umas ideias que aparecem que eu falo assim, isso ia ficar legal. Aí eu falei assim, mas isso, no meu ponto de vista ia ficar legal, né? Será que vale a pena, né, colocar e tal? Então, às vezes eu tenho um pouquinho desse filtro também, né? E isso faz com que esses encontros com os casais me permite identificar isso, porque aí eu sei que tem casal que é mais leve, que gosta de uma coisa mais descontraída, tem um casal que é mais tradicional, que mesmo fazendo uma cerimônia fora de um templo religioso, mas ainda segue algumas tradições, segue alguns protocolos, né? Então eu consigo identificar, né, aquele casal que eu posso fazer uma brincadeira, aquele casal que eu posso ter um tom um pouco mais comedido. Então, por isso que eu acho importante, né? Mas aí fica a surpresa, eles vão saber... Só na hora. Não. Aprovação. Não. Eu gosto de saber se tem algum assunto que é delicado, né? Porque eu sempre pergunto se querem homenagear alguém, né? Porque, querendo ou não, às vezes tem algum avô que já faleceu, que gostaria de trazer a presença dessa pessoa. Na pandemia mesmo, né? Muita gente precisou se despedir de muita gente que era importante na história e que não está ali naquele momento. E tem assuntos que às vezes, né, ainda machuca, né, que toca muito, que às vezes a perda é uma perda recente. Então eu gosto de saber, né, até onde eu posso ir, né, para poder ir levando essa história e para tentar trazer emoção também. Né? É o que eu sempre falo, você quer homenagear alguém, a gente não precisa trazer isso como uma coisa triste. A gente pode trazer a memória daquela pessoa de uma forma sutil, de uma forma que ela também esteja presente ali, né? E que ela faz parte da história também e precisa ser lembrada, né? Se isso é importante para o casal, então por que não, né, trazer isso? Então tem... E aí que eu acho que entra muito essa questão de olhar o que o outro quer também, né? De se colocar no lugar do outro e falar assim, o que você quer? Uma das perguntas que eu coloco no questionário, além de querer saber da história, é assim, o que você quer guardar da sua celebração? O que você quer levar desse dia? Né? O que não pode faltar na celebração?
né? Então, justamente para poder entender quais são as expectativas do casal também. Porque também não adianta eu querer fazer uma cerimônia que eu acho que tá legal, mas que não condiz com aquilo que o pessoal tá esperando, com aquilo que eles sonham. Então, eu quero saber. Casamento, ele não é uma festa corriqueira, né? Que a pessoa Justamente. tem uma chance de, não, ano que vem eu faço de novo, se for como aniversário, algo nesse sentido. Inclusive, no ano que eu fui me casar, eu fiquei um pouco, não vou dizer assustada, porque foi um sustinho bom, porque eu fiquei encantada com o nível de profissionalismo que é do mercado de eventos, que é o do mercado de celebrações como um todo, mas principalmente o de casamento é algo assim, eu não sei se quem nunca fez uma festa de casamento ou quem nunca esteve envolvido nesses preparativos ali de perto vai conseguir entender o que a gente está falando aqui. Mas é uma coisa de outro mundo. Inclusive, algumas amigas falavam assim, nossa, mas eu acho tão estranho, fotógrafa para tirar uma foto minha no meu aniversário, ela cobra um preço. No casamento é o mesmo fotógrafo, é o mesmo equipamento, mas é um valor exorbitante. E aí sempre me vinha aquela reflexão, mas seu aniversário você faz todo dia. Casamento, se der uma treta ali, se der uma intercorrência, se der qualquer tipo de imprevisto, aquele profissional que está ali, ele precisa ter o plano A, B, C, o J, justamente, para fazer aquela celebração acontecer, aquele momento acontecer, guardar essas memórias, atingir expectativa. Hoje a gente tem pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes, contextos diferentes, mas todo mundo que decide efetivar essa união, assim, através desse momento, tem uma expectativa muito grande. Sim. Existe uma responsabilidade imensa. E quando eu tenho esse jeito de querer conversar com todo mundo, e eu acabei fazendo amizade com alguns cerimonialistas, decoradores, fotógrafos, enfim, fui conversando com o pessoal para entender um pouco desse bastidor. E é algo que eu fico impressionada. Primeiro com o nível de profissionalismo do pessoal, que é uma coisa surreal. Como eu falei aqui, tem que estar preparado, né, para as coisas que vão acontecer. E por outro lado, o tanto de coisa que realmente acontece, né? Uhum. Você tem alguma história, assim, de algo que aconteceu e que às vezes você teve que desenrolar ou ajudar alguém a desenrolar? Já aconteceu, assim, eu faço muitas cerimônias fim de tarde, né? Então, porque o pessoal quer pegar um pôr do sol, quer fazer umas fotos bem bonitas, uma luz maravilhosa, né? E o que você fala, assim, para mim é tudo novidade, né? Porque são, como você falou, são 20 anos de uma área totalmente diferente. Aí, do nada, eu saio de um mundo acadêmico, né? De um mundo científico, de congressos da área da saúde, e de repente eu caio em eventos para fornecedores de casamento, né? E de repente eu me vejo um dentista ali cercado por decoradores, por fotógrafos, por cerimonialistas, são. E realmente a gente tem que estar preparado, né, para alguns imprevistos, vamos dizer assim. E já aconteceu de fazer cerimônia no final da tarde e a cerimônia acabou atrasando um pouco para começar, que às vezes acontece com frequência, né? Só que o que foi até um casamento em Pirinópolis, eles contavam muito com a luz natural. Só que eles não contaram que o sol se colocava, o pôr do sol ele acontecia, então a cerimonialista foi no local, no horário e tal, direitinho, né? Não, o sol se põe em tal hora, tranquilo e tal. Só que eu não sei o que aconteceu, que no dia o sol se pôs e tal, só que acho que o pessoal não levou em conta que tinha um morro atrás. Então, na verdade, o sol ainda demorava para poder se colocar, né, se pôr, só que a hora que ele chegou atrás do morro, acabou o sol, ficou só a claridade, né? E detalhe, o pessoal da equipe de filmagem, de fotografia, estava com pouca iluminação, porque eles né, queriam a luz natural. Então eu precisei dar uma corridinha na cerimônia para poder, né, não terminar no escuro.
né? Uma outra vez aconteceu também em Pirenópolis. Engraçado que as histórias estão acontecendo em Pirenópolis. Eita, perigo. Gente, quem tiver casamento marcado, precisa dar um double check aí. E foi assim, foi uma cerimônia muito bonita, muito bacana, mas eu terminei a cerimônia, foi terminar a cerimônia, tirar as fotos com os pais, com os padrinhos ali, começou a chover. E é uma cerimônia num ambiente aberto, né? E não era uma época de chuva esperada. Então, assim, no final do dia, a gente vendo ali as nuvens, a gente vendo a chuva rodeando a pousada ali, os morros ao redor, e a gente tendo que dar uma acelerada na cerimônia para não pegar os convidados ali, para não pegar todo mundo debaixo d'água, né? Mas foi o tempo exato, né? O tempo exato de terminar a cerimônia, e os noivos até meio que, a saída dos noivos foi até um pouquinho acelerada, porque já estava começando a molhar mesmo, né? Mas você tem que estar preparado para isso. Tem que estar. Não dá pra prever muita coisa. Não. Principalmente nesses cenários que cada vez tem sido mais pedidos, né? Sim. De ao ar livre, natureza, então tem que entender que... E aí eu tiro o chapéu para cerimonialistas, para toda a equipe de assessoria, né? Porque é um trabalho que, assim, você não faz ideia do gigantismo que é. Você que já organizou uma festa de casamento, você sabe, né? O que tem, o trabalheira que dá. Mas eu fico impressionado com cerimonialistas, porque tem que dar conta de todos os fornecedores, tem que, qualquer pepino que acontecer, são eles que são acionados, né? Porque são eles realmente que dão toda a assessoria para os noivos ali. Então, qualquer detalhezinho que está saindo fora da linha, são eles que tem que corrigir. Inclusive, eu acho que é bom você ter falado sobre isso aí. Poxa, vamos dar uma força, galera, para os cerimonialistas, porque eu vejo algumas amigas casaram recentemente e falaram assim, não, vamos contratar o cerimonialista só no dia, só para estar ali mesmo sincronizando a hora do quê, né? Porque tem um protocolo. Olha, primeiro a gente faz isso, depois faz aquilo. Gente, mas vocês não estão entendendo o que o cerimonialista faz. Faz uma diferença enorme. Você imagina, sei lá, com a sua família, parente que veio de não sei onde, amigo, felizona, aquele nível de adrenalina, e aí chega alguém e fala assim, acabou o gelo. Ó, vai chover, e agora? Que decisão que a gente toma? Como é que a gente faz? E uma festa dessa, eu não sei nem chutar, né? Quantos fornecedores, em termos de equipe, estão envolvidos ali. E se é o cerimonialista, o celebrante, se ele não conhece os noivos, gente, a chance de dar ruim é muito grande, né? É muito grande. Mas deixa eu te perguntar aqui outra coisa. A gente falou sobre a parte de inspirações. Você disse que ali, no momento da cerimônia, o centro, como deve ser, são os noivos e as histórias deles. Mas eu sei também que o senhor, além de celebrante, é palestrante e escritor. Na verdade, um aspirante é escritor, né? Muito bom escritor, por sinal. Um aspirante, assim, né? A gente tem essa pretensão. Esse seu lado veio de uma maneira mais intensa após esse mergulho nessa área um pouco mais afetiva, emocional? Ou já era algo que já vinha te convidando, assim, já há algum tempo? Eu sei que, inclusive, você tinha, se não me engano, acho que o Instagram voltado a leituras, a obras literárias. Sim. Ainda tem lá. Então, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu sempre fui incentivado dentro de casa. Meu pai tinha o hábito da leitura, né? De ler jornais, revistas. Final de semana, ele sempre comprava revistinha em quadrinhos. Depois ele participava de como se fosse, atualmente são aqueles clubes de leitura, né? Os clubes de livros e tal. Então, ele sempre incentivou. E meu pai também, ele tinha os escritos dele, né? A minha mãe já era voltado mais para pintura, para desenho. Meu pai era muito da escrita, da leitura. E eu sempre gostei muito. Só que eu nunca levei isso muito a sério, né? E às vezes teve uma época de rede social, de Facebook, que às vezes eu escrevia alguma coisa e postava. E aí alguém falava assim, nossa,
gostei do que você escreveu, nossa, parece que você escreveu isso para mim, eu estava precisando de ler isso e tal. Mas teve uma época, eu já estava num processo de autoconhecimento, de fazer, inclusive, né, participando de sessões de psicoterapia, né, buscando realmente um entendimento de quem sou eu, né? Eu acho que esse entendimento ainda vai muito além, né? Assim, a gente nunca descobre, né? A gente vai se conectando com essa essência, mas é um caminho longo a ser percorrido. Acho que quando a gente começa a percorrer esse caminho, a gente não para mais, né? E aí eu comecei a descobrir que isso era algo que eu gostava de fazer. E teve uma época que eu comecei a dar um pouco mais de credibilidade para aquilo que eu escrevia, né? Até pelos feedbacks que eu recebia. E aí chegou, acho que foi até antes da pandemia, aquela vozinha interna, né? Que a gente começa a prestar atenção e às vezes eu sentia assim, cara, escreve, sem compromisso, né? Mas você tem muita coisa para falar, você tem muita coisa para dizer. E eu comecei, né, a sentar na frente do computador e falei assim, vou ver o que isso vai dar. E aí eu comecei a puxar algumas memórias, a puxar algumas coisas do que eu gostaria de falar. E eu comecei a perceber que isso era uma forma de terapia também, né? De resgatar essas memórias, de reviver muitos desses sentimentos, de ressignificar muita coisa que ficou guardada, até para entender quem eu me tornei, o porquê de muitas decisões, o porquê de muitas atitudes ao longo da vida. E aí você precisa revisitar e remexer muito nesse baú de sentimentos que muitas vezes fica ali escondido, fica ali guardado. E aí eu comecei a trazer isso de uma forma... Eu falo que eu me comunico muito melhor na escrita, né? Eu acho que... Peraí. Professor, você palestrante, mas o melhor é na escrita. Então, Camilo... Na verdade, eu me sinto... Na verdade, eu me sinto mais à vontade, né? Porque na escrita sou só eu e o computador ali, né? Então, assim, é algo que eu tenho a oportunidade de me ver como eu sou realmente, sem máscara, sem nada, né? E aí você trazer isso à tona, então eu acho que eu consigo lidar melhor com as palavras de uma forma, né, na escrita eu acho que eu consigo trazer realmente aquilo que eu estou sentindo. Principalmente voltando para esse lado da emoção, né? Eu acho que a escrita me conecta mais com a emoção, vamos dizer assim. Talvez, quando eu falo que eu me comunico melhor na escrita, talvez seja até esse lado, né? Eu consigo trazer a minha emoção, trazer o meu sentimento de uma forma mais fácil na escrita do que na forma, né, na oratória. Então, eu acho que eu consigo acessar mais isso e expressar isso de uma forma melhor. E aí eu fui começando a escrever e assim, despretensiosamente, veio pandemia e eu falei assim, cara, nada a ver, né? Vou mexer com isso mais não, vai vir uma outra realidade aí agora. Não... Você foi seguindo com as três coisas em paralelo, a carreira na Odonto, ou isso. com esse movimento de escrita, de autoconhecimento, e aí foi entrando essa parte das celebrações, então as coisas começaram a correr um pouco em paralelo. Mas não que uma tenha levado a outra. Não, é justamente isso. Elas são em paralelo, mas ao mesmo tempo elas se conectam, né? Porque eu já peguei a experiência de sala de aula, né? De falar em público, de ser o centro das atenções ali, de você, porque querendo ou não, você acaba estando numa posição de ser julgado, de ser confrontado, né? Dentro de sala de aula você é confrontado o tempo inteiro porque os alunos têm dúvidas, né? E essa experiência, né, de estar com o público, de falar em público, aí vem as palestras no centro, que aí são assuntos totalmente diferentes, mas o estar confortável ali, né, na frente, conversando com as pessoas, compartilhando um pouquinho daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi,
E aí vem a escrita, né? Que é uma forma de eu acessar o meu sentimento, de eu acessar esse lado emocional. E aí junta tudo isso para virar um celebrante, né? Porque aí eu escrevo as cerimônias, eu entendo a história dos noivos, eu coloco isso para fora na hora da celebração. Então não é que um foi levando ao outro, mas é meio que, vamos dizer assim, se a celebração é o bolo, cada passo ali foi um ingredientezinho que eu fui juntando para poder chegar nesse ponto, né? Mas hoje em dia eu ainda levo, né? Continuo na docência, continuo atendendo alguns pacientes, continuo fazendo celebração e vamos ver se a gente consegue continuar com a escrita também, né? Por favor, né, gente? Acho que a gente merece. Porque, na verdade, assim, não tem... Assim, eu acho muito engraçado, porque eu até tenho 2 tipos de escrita que eu falo, né? Porque eu falo que uma escrita, eu simplesmente sou um instrumento ali. O tipo de texto, a forma como é escrita, ele é totalmente diferente de uma narrativa que eu venho construindo, buscando, né, esse lado mais profundo meu, falando de experiências de vida mesmo, né? Da questão do ser autêntico, da questão da vivência do luto, né, dos lutos que eu já vivi ao longo da vida, especialmente dos meus pais, a questão, né, dos relacionamentos, a questão profissional. Então eu vou buscando esses aprendizados e vou colocando isso na escrita, né? É uma forma de passar para as pessoas, que eu sempre falo, né, assim, às vezes eu falo assim, mas quem quer saber disso, né? Não tem nada a ver. Mas algumas pessoas falam para mim, poxa vida, quantas pessoas você conheceu a história dessas pessoas e você se inspirou nelas? Né? Quantas pessoas te ensinaram com isso? Por que você também não pode compartilhar o que você já aprendeu, né, com outras pessoas que às vezes podem estar passando por situações semelhantes, mas que vão olhar a sua história e falar assim, nossa, eu posso seguir nesse caminho aqui. Então, é uma coisa que está ali, vamos dizer assim, está sendo gerada ainda. Com certeza, transição de carreira exige muito esse autoconhecimento que você comentou aí, né? Esse Sim. encontro, esse olhar sincero, né? Pode falar. Não, vai muito também uma questão, a questão da maturidade também, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo quem que você realmente o que você quer fazer. Eu brinco muito que a tal da crise da meia-idade me pegou um pouco, né? Foi mesmo? Foi. Eu falo que, assim, a proximidade dos 40 começou a trazer muitas reflexões, né? E aí eu comecei justamente até a estudar esse tema, né? Essa parte psicológica mesmo dessa fase da vida, que é uma fase que marca muitas pessoas, de fato. Você começa a repensar as suas escolhas, você começa a repensar aquilo que é importante para você. Você começa a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Pelo menos no meu caso, eu começo a ver o mundo um pouco menos, pelo menos eu tento, né? Ver o mundo de uma forma menos materialista, de uma forma enfim, que você começa a mudar os seus valores, né? Aí, dentro da minha concepção, eu começo a dar valor àquilo que realmente importa. Eu brinco muito que... Brinco não, né? Eu falo que dentro daquelas linguagens do amor do Gary Chapman lá, o tempo de qualidade é a minha linguagem de amor predominante. Né? Porque isso para mim é importante. Você tá num bate-papo, você tá num café com alguém que você gosta, curtindo aquele momento. Né? Então, eu começo, né, esse período da meia-idade aí, tem até um livro de um psicanalista, né, que segue a linha junguiana, que ele fala o caminho do meio, né? E é justamente esse período que você começa a repensar suas escolhas, a ver o que você quer, e você começa a quebrar alguns padrões, né? Você começa a entender quem você realmente é, assumir isso, e aí também colher as consequências disso, né? Porque aí você acaba quebrando ligações, rompendo ligações com pessoas, com situações que fizeram parte de toda a vida, e você começa a seguir por um outro caminho que muitas vezes é bem diferente daquilo que as pessoas esperam. E aí entra
né? Volta e meia, quer dizer, a pessoa que viveu 20 anos dentro da odontologia, de repente está fazendo celebrações de casamento e está se realizando, talvez até mais do que dentro da própria sala de aula, dentro do próprio consultório, porque isso conversa mais comigo, essa questão, né, dessa essência, né, que a gente falou que a gente falou anteriormente, né? De conectar com o que você gosta, com o que você acredita. Não que eu não acredite, né, no atendimento aos pacientes, né, mas isso conversa mais comigo. Isso é mais, vamos dizer assim, isso é mais o Camilo, mais o Gustavo, enfim. Isso daí A junção do Gustavo e do Camilo em paz. isso. Essa questão da realização, de estar em paz mesmo, de estar confortável, né, nessa posição. Teve uma edição de um podcast aqui que a gente gravou e a gente falou muito sobre essa questão que às vezes o ser humano quer se colocar em várias caixinhas. Uhum. Ó, tem a minha vida profissional, barra, a minha vida familiar, barra, a minha vida social, e aí a minha vida... E aí tem até uma jornalista que chama Isabela Camargo, ela tem um trabalho muito legal sobre noções de tempo. Ela teve burnout, tem um trabalho lindo que ela desenvolveu a partir daí, uma pesquisa sobre essa questão do tempo. E ela fala, você não tem uma vida, outra vida. Você tem uma vida só. Você tem uma vida só. E às vezes o que traz para as pessoas essa sensação de que não tem tempo para nada é porque você está tentando viver várias vidas. Uhum. Você tem uma vida em que um momento, isso aqui é prioridade, é o objetivo, e você vai recalibrando, vai conciliando. Mas quanto mais desconectado está uma coisa da outra, mais energia, mais esforço você tem que ter para ir juntando aquilo dentro da gente. Né? A partir do momento, até no livro do Deepak Chopra ele fala isso, que uma das leis espirituais do sucesso é a lei do mínimo esforço, que não quer dizer que é esperar que as coisas aconteçam, não fazer nada, mas é parar de pôr ansiedade, de brigar contra a sua natureza. E é muito engraçado porque isso até a terapia me ajudou muito a entender, né? Que muitas vezes você está indo por um caminho que não é o caminho que você tem que seguir. Talvez aquele caminho foi o que seus pais sonharam, ou que você tentou se encaixar numa caixinha que a sociedade impôs, e aquele não é o caminho. E eu a vida inteira, né, tentei me encaixar nesse caminho, até o ponto de não caminhar. Né? E a terapia me trouxe isso. Né? Quer dizer, tive os meus problemas porque, né, eu estava com um problema nos pés, que chegou num ponto em que eu precisei fazer realmente cirurgias, por uma questão de anatomia, né, que a musculatura, enfim, né, eu já estava sentindo muitas dores ali e literalmente eu não estava conseguindo mais caminhar, eu sentia dores 24 horas por dia e o médico falou, olha, a gente não está inventando nada, no seu caso é cirúrgico, a gente precisa, senão você não vai chegar nos 50 anos caminhando. Né? Então foi todo um preparo e aí também é um outro período também, que um pós-operatório bastante delicado e é um pós-operatório que te traz muitas reflexões também, né? Justamente nesse ponto, para que lado que eu tô? Por que o meu corpo está gritando desse tanto que não é para eu caminhar para esse lado? Né? Por que o meu corpo está me obrigando de todas as formas a parar e falar assim, e aí, para que lado que você quer ir? Né? Você está vendo que não é ali não vai. Né? Então começa a mudar essa direção. E muitas vezes a gente é ensinado de que a gente precisa, né? A gente, pelo menos eu, né? Ali na adolescência, e acho que a maioria das pessoas é obrigada a escolher um caminho profissional ali com 16, 17 anos. Nenhuma. E se você quer mudar o caminho, né, você quer mudar o seu rumo ao longo da vida, isso é meio visto como errado, né? Porque, nossa, um fracassado, não deu certo, aquela coisa toda. Mas pelo contrário, né? E aí que eu falo que a maturidade ajuda muito nisso também, você entender que tá tudo bem. Que, ok, ele não estava trazendo aquela satisfação, aquela realização, ok, muda o caminho, vai atrás. No final das contas, né? Justamente. Né? O certo para mim, o meu sucesso é diferente do seu, é diferente de outras pessoas e tá tudo bem,
Tá tudo bem cada um ter o seu conceito ali. E aí a terapia veio me ajudar muito nisso, né? Entender, não, esse caminho não está sendo legal. Então vamos reorganizar. Eu falo, agora eu tenho que reaprender a caminhar, literalmente, né? A questão física, né? Por conta das cirurgias e tal, mas olhar outros caminhos também, outras possibilidades e poder percorrer esses caminhos também. Com certeza você falou algo tão importante, porque o corpo e a mente estão sempre juntos. Sim. Não dá, gente, pra gente ainda continuar lidando com o corpo separado da mente. Não dá. Não dá. Por mais que a gente tenha tendências genéticas ao desenvolvimento de uma coisa, de outra, seja isso positivo ou negativo, a mente influencia tanto. Tanto. E essa história que você contou, que você passou sobre a sua cirurgia, né, e a reflexão que você fez, foi muito sábio. Eu fico pensando assim, que sorte do seu corpo ter essa consciência, porque, isso não te fez negligenciar seu cuidado físico. Você foi lá, fez a cirurgia, fez fisioterapia, mas isso te trouxe um pouco de atenção para como você estava digerindo também, emocionalmente. Acho riquíssima essa reflexão que você traz, porque eu ainda vejo muitas pessoas com essa resistência de olhar para si, de se conhecer, de se confrontar um pouco em suas escolhas, assim, porque é mais confortável, né? Ficar no piloto automático, seguir o que parece que sempre foi, assim, enfim. E aqui eu acho legal você trazer isso, porque hoje essa realização que você está sentindo, né, essa sensação de conexão mesmo com a sua essência, com a sua história, com o que você quer fazer, o que você tem aptidão. Você chegou nisso, mas você teve que atravessar esse período difícil que é o autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é prazeroso, assim, não é tranquilo, assim. Não é essa good vibes que a gente posta, hashtag, né? Gratidão e aquela coisa toda. O caminho é árduo, né? Assim, não, eu brinco muito, eu falo muito assim, o caminho do autoconhecimento, você percorre ele sozinho. Você tem muitas pessoas ao seu redor que vão te incentivar, né? Você vai se conectar com pessoas que vão estar com o mesmo propósito, mas é o seu caminho. É você que tem que passar. Tem um livro do Rossandro Klinge, né, que chama O Tempo do Autoencontro. E ele fala que a gente tem um deserto para atravessar. Vira e mexe, a gente encontra esse deserto. Não é só uma vez, né? Então, vira e mexe, a gente tem que atravessar esse deserto interno. A gente somos só nós mesmos ali com os nossos sentimentos, com os nossos lutos, com os nossos desafios. E a gente tem que atravessar isso. A gente vai ter pessoas que vão apoiar a gente, né? A gente vai encontrar pessoas pelo caminho, como você falou. A gente vai encontrar pessoas, a gente vai encontrar situações, a gente vai encontrar livros, a gente vai encontrar várias coisas que vão servir de ferramenta pra gente. Mas essa caminhada, ela é meio que solitária. Te dá o chão. Você tem que dar um passo, você tem que querer. E para essas pessoas que estão querendo se movimentar nessa jornada de autoconhecimento, até de transição de carreira, para essas pessoas que estão sentindo, que às vezes estão um pouco ali desconectadas da essência delas, estão sentindo esse chamado, que precisam fazer algo em relação a isso, o que você poderia transmitir para essas pessoas de conselho, de mensagem, por onde começar? Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que se abrir, né? Eu falo assim, permita-se, né? Permita-se se conhecer, porque a gente sempre fala assim, mas eu já me conheço, né? Lógico que eu me conheço, né? Quem melhor do que eu mesmo para me conhecer, né? E a gente aprende que no autoconhecimento a gente não sabe quase nada sobre a gente. Muitas vezes a gente se camufla, a gente se esconde, né? Então, primeiro passo, permita-se se conhecer, permita-se sentir. Olha que eu falo isso, que eu sou, ainda que eu seja canceriano extremamente emocional, mas eu sou uma pessoa muito racional, tento trazer muito pro racional, né? Eu falo assim, as pessoas falam, nossa, Gustavo, você é muito... você tem a intuição na sua essência e tal, mas eu racionalizo muito, né?
Mas eu tenho que me permitir sentir também, né? Não é só racionalizar, não é só querer entender. Às vezes deixar fluir mesmo e tá tudo certo. É difícil, porque aí gera quadros de ansiedade, porque aí a mente não para, porque você quer entender, você quer analisar. Mas eu acho que a primeira coisa é permita-se, né? Permita-se entender que você é um ser humano que está aqui para se desenvolver, né? Você está aqui para errar, para acertar, e isso faz parte do desenvolvimento humano, isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Você não vai chegar ao final da vida atingindo o seu nirvana, né? Você vai... Ainda tem muita coisa pela frente ali, a gente vai morrer como ser humano, cheio de defeitos, cheio de falhas, e a gente não pode se punir muito por conta disso. E eu sempre me puni muito, né? Eu sempre exigi muito de mim. A gente fala assim, não é querer ser perfeccionista nem nada. Só que muitas vezes, quando você se exige demais, às vezes você até perde o timing de fazer alguma coisa, de partir para a ação, né? Porque você fica muito no mental e aí você acaba, por insegurança, por medo do desconhecido, por medo de ousar, você acaba muitas vezes perdendo algumas oportunidades de entrar em ação, né? É aquela coisa, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Não tá perfeito, ou o tal do antes feito do que perfeito, né? Assim, começa. E depois você vai lapidando, depois você vai aprimorando. Porque as coisas vão começar a acontecer. A partir do momento que você se abre, você vai conhecer pessoas que estão nesse mesmo propósito, pessoas que vão a um simples café, né? Já pode te ajudar a entender um pouco mais. Você vai começar, às vezes, aquele livro que você comprou há muitos anos, que está lá guardado na sua estante, que de repente você olha para ele e fala assim, está na hora de ler. Tá na hora de pegar aquele conhecimento. Então acho que o universo meio que vai organizando as coisas ali para que esse caminho comece a se desenrolar. Não é fácil, né? Porque tem dia que você fala assim, putz, o que eu vou inventar, né? Que eu estou mexendo nisso. Só que também não tem volta. Eu acho que quando você se propõe a se conhecer, se propõe a se desenvolver, a ser alguém melhor, você vai buscar isso aonde for, né? Você vai fazer cursos, você vai ler livros, você vai se conectar com pessoas, você vai se movimentar para que isso, né, para que esse conhecimento de si mesmo ele possa chegar e você vai se abrindo cada vez mais. Também vai linear, né? Não quer dizer de forma alguma. o autoconhecimento que agora é só ladeira acima. Pelo contrário, eu acho que para você chegar no autoconhecimento mesmo, tem muita ladeira abaixo. É muito tombo, é muito conflito interno, porque aí você começa a tomar consciência, né, das coisas que você fez, né? E esses dias eu li uma frase que eu achei bem interessante, assim, não culpe o adulto pelo erro do menino. Né? Ou seja, muitas vezes em determinada fase da vida você está numa maturidade e que é aquilo que você tem para tomar a sua decisão. Talvez não foi a decisão mais acertada, mas era o que você tinha naquele momento, com o conhecimento que você tinha. É aquilo que a gente estava comentando essa semana, né? Era o melhor que você podia ser com o melhor que você tinha naquele momento. Né? Então, assim, não ficar se culpando pelas decisões que você tomou lá na juventude, pelas decisões que você, de repente, hoje não tomaria. Porque era a sua maturidade da época, era aquilo que você tinha naquele momento para tomar as decisões. Então tá tudo certo. Não foi uma decisão legal, não me levou para um caminho que eu gostaria. Poxa, ok, tá tudo certo. Agradece aquela decisão, agradece aquele menino, aquele jovem que você foi, porque foi ele que te trouxe até aqui também. Né? Agradece as oportunidades que você viveu por conta daquilo e segue o caminho. Né? É difícil soltar. Né? A gente quer ter o controle de tudo, a gente quer, né, tomar uma decisão hoje querendo controlar as consequências que essa decisão vai ter na vida da gente, mas não é assim que funciona. Né? Quando a gente acha que tem o controle, vem a vida e vira a gente de cabeça para baixo e fala assim, aprende que não é assim que funciona, né? Que você não tem controle de nada e deixa fluir. E aí é a hora de você, né? Você toma uns capotes da vida, aí você tem que levantar, sacudir a poeira e falar assim, vamos de novo. Mas é isso, eu acho que a primeira coisa é se permitir, né? Se permitir falar, se permitir sentir, se permitir se tratar,
muitas vezes, né? De ir para um atendimento, né? De uma terapia, de entender que isso não é errado, de que isso não te faz mais fraco, que isso não te faz... Autoconhecimento tem que ser muito forte. Eu acho que você vai descobrindo isso no caminho, né? Você acha que tá tudo bem, fala assim, putz, é um caminho pesado. Às vezes a gente encontra algumas coisas, algumas situações que você fala assim, cara, tem que passar por isso aqui, não é fácil, não. Você se olhar nesse espelho interno, às vezes você se depara com as suas... Às vezes não, né? É a hora que a gente se depara com a nossa sombra. E eu falo assim, né? A sombra a gente tem que acolher, né? Porque a gente nega o tempo inteiro. A gente nega o tempo inteiro. E sombra faz parte da gente, né? Se eu tô negando a sombra, eu tô negando uma boa parte de mim. E aí eu preciso reconhecer que eu tenho essa sombra, tentar trazer uma luz para essa sombra. E se no momento ela não vai ser iluminada, ok. Mas é uma parte minha que está ali também, que precisa ser reconhecida. É muito importante você falar sobre isso, porque esse podcast chama o melhor de nós, meu projeto chama o melhor de mim. Mas é muito importante a gente entender que o caminho é isso, melhorando. E não ir se cobrando, se chicoteando por uma perfeição, gente. Ninguém tá aqui pra isso. Não, e assim, o melhor de mim é aquilo que eu posso ser. Exato. Né? É aquilo que eu posso ser hoje. Eu falo assim, a semana tem 7 dias. Se você consegue ser o melhor de você em 4, você já foi o melhor de você na maioria do tempo. Na maior parte do tempo ali, você deu o seu melhor. Não deu certo hoje, você... tem dia que a gente acorda mal-humorado, tem dia que a gente acorda com preguiça, tem dia que você não quer fazer o que tem que fazer. Mas ok, é um dia. Amanhã, vamos começar de novo. Vamos tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. E eu acho que já não é mais um projeto, né, melhor de mim. Já virou um movimento, né? Já saiu do projeto, que o projeto é um ideal, né? Tá ali no papel, tá ali no computador, não, mas já virou um movimento, né? Já está em andamento. E o movimento é que vai trazer o resultado pra gente. Seja no autoconhecimento, seja numa atividade física, seja, né, na alimentação ali. Eu tenho um projeto de ser fitness. Não, mas você já está movimentando para isso. Você tem um projeto de ser melhor um pouquinho. Não, você já está movimentando para isso. Então já é um movimento mesmo, já não é projeto mais. Boa, gente. É isso. Se movimente. É isso. A gente tem que refletir, mas vai refletindo em movimento. Tá com medo? Vai se organizando, se preparando, mas vai. O importante é a gente... E é bom falar disso porque... a gente se escuta, né? Porque quando a gente fala, você está falando para o público, você está fazendo... Eu falo, né? Se eu estou fazendo uma palestra no centro, se eu estou ali fazendo uma celebração, se eu estou dando uma aula, alguma coisa ali eu estou falando que é para mim. Que eu preciso escutar eu falando para eu internalizar isso e falar assim, ok, isso também é um aprendizado para mim. Não é um aprendizado que eu estou compartilhando só com as pessoas ou estou ensinando alguém alguma coisa. Não, isso é um aprendizado para mim também. A gente precisa ser lembrado às vezes Sim. de algumas coisas, né? Porque a gente que gosta de falar, gosta de ler, gosta de estudar, tem muita coisa que às vezes o consciente já assimilou, mas daí para todo o corpo entrar em sintonia e coerência, é outro rolê. Tem uns textos que eu escrevi, que é esses que eu falo, que às vezes eu sou só um instrumento ali, que eu chamo de conselhos a mim mesmo, né? Porque são os textos escritos como se fossem conselhos mesmo, né? Mas que eu vejo que servem muito para mim. Não são conselhos aleatórios para dar para as pessoas, né? Aconselhar as pessoas, não, são coisas para mim mesmo. Que às vezes está passando por um momento ali e é o que eu falo, né? A escrita vai trazendo esse sentimento à tona. E a hora que você olha o texto, fala assim, poxa, isso aqui é para mim, né? Isso daqui, eu posso compartilhar, não tem problema, mas eu tenho que internalizar isso daqui primeiro, né? Isso daqui também faz parte, isso aqui é também pra mim, serve pra mim, pra minha vida. Camilo, quando a gente senta pra tomar um café, virar almoço... Eu ia falar isso agora, né? Acho que a gente pode fazer um dia, né, de podcast. Isso mesmo. Inclusive, eu quero pedir pra vocês
chegaram até aqui, estão escutando, estão curtindo o papo, que vocês me ajudem a completar uma missão, que é perturbar o Camilo o máximo possível para que ele publique esse material, para que a gente possa ter acesso, né, Camilo? Não, e agora que esse negócio estando gravado, fica pior, né? A cobrança é pior, né? E como é que as pessoas podem te encontrar, então, para poder fazer essa cobrança, para poderem me ajudar? Uai, eu tô aí, né, nas redes sociais. Na verdade, eu tô na rede social hoje, né? Porque eu tô. Não, na verdade, eu tenho. No Instagram eu tenho 3 perfis. Eu tenho meu perfil pessoal, que é o @gcamilo78, né? Que na verdade é um pouquinho de tudo. Um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho do profissional e tal. Eu tenho o perfil do Realizando Laços, que é o perfil voltado para a parte das cerimônias, né? Enfim, com fotos dos noivos, alguma coisa da cerimônia. Então, e eu tô querendo agora até dar uma parecida mais lá, né? Que por enquanto só tem fotos de casamentos, de cerimônias e tal, mas eu quero trazer um conteúdo também a mais linda. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso, né? E eu tenho um perfil que, como você comentou, né? Um perfil que agora eu estou retomando um hábito de leitura que eu gosto bastante. Então, é um perfil que eu gosto de compartilhar aquilo que eu estou lendo, que chama justamente Olha o que eu estou lendo. É @Olha o que eu estou lendo. É um perfil que eu comecei há um tempo atrás, e aí depois ficou meio juntando teia de aranha ali, ficou meio parado, até porque eu não estava lendo muito, comecei a compartilhar mais no meu perfil pessoal. Mas enfim, são os 3 que eu tô me organizando, né, dentro das redes sociais aí. E aí, galera, então eu vou deixar tanto aqui no vídeo como na descrição também, vocês vão lá, sigam o Camilo. Por favor, me ajudem. Pode chamar de Gustavo, pode chamar de Camilo, pode. Depende qual lado, né? Depende do momento. Do objetivo da chamada também. E comigo, se vocês quiserem ouvir mais, nós temos o Instagram aqui do Melhor de Nós Podcast. Tem o Melhor de Mim Desafio que vai começar em outubro. Estaremos lá firmes e fortes. Tá gravado também. Tá gravado, ó, 1º de outubro. 1º de outubro, firme e forte. Acho que quando esse podcast for sair ao ar, as inscrições provavelmente já estarão abertas, então vocês fiquem de olho aí. Provavelmente algum link na descrição aqui, ou enfim, no Instagram também, @BeatrizTrentino, que também temos 3. Aí, tá vendo? Gente, esse negócio é muito complicado, tô tentando dar um jeito aqui de otimizar, trazer tudo para um só, mas às vezes é importante a gente deixar... Às vezes dá aquela crise de personalidade, né, que a gente posta uma coisa num perfil que era do outro, mas tá tudo certo. É raro, mas acontece bastante. Se vocês curtiram, por favor, comentem aqui no vídeo, enviem para as pessoas, deixem sugestões lá no Instagram também do @Melhor de Nós Podcast. E fiquem com essa mensagem do Camilo, vamos procurar nos conhecer um pouco melhor, vamos nos conectar mais com a essência, porque é um caminho um pouco, para não dizer bastante, trabalhoso, mas que compensa muito, né? Compensa. A gente poder viver a nossa vida, né? Porque, gente, um preço a gente vai pagar. Por viver a vida que os outros esperam, é a que a gente espera, então, que seja da nossa escolha. Eu uma vez postei assim, né? A gente paga caro para ser o que os outros querem que a gente seja. E a gente paga mais caro ainda para ser quem a gente realmente é. O que você está disposto a pagar? Né? Qual caro você está disposto a pagar? Obrigada. Eu que agradeço. Na honra toda minha. Nossa. Nossa. Compartilhar bastante insights, ideias. Não, precisamos. A hora que você quiser. Estamos aí. Vai que um dia a gente chega com um livro aqui, hein? Gente, meu sonho. No dia que a gente publicar esse podcast, ele já dá uma luz pra gente quando é que sai esses livros. Me ajudem a cobrar dele. Vai sair. Obrigada. Obrigado a você, Bia. Toda minha. Um prazerzão. De casa. Ótimo. Esperamos nas próximas. Estarei aqui. Obrigado a você.